Você acorda todos os dias, trabalha, ganha o seu dinheiro e deposita no banco. Você dorme tranquilo, acreditando que seu dinheiro está lá, garantido, protegido. Você pensa que tem uma conta de depósito. Mas, e se eu te dissesse que você está vivendo uma das maiores ilusões financeiras da história? Seu dinheiro no banco não é seu. Legalmente, ele não é. O que você está prestes a descobrir é a verdade desconfortável por trás do sistema bancário moderno. Hoje vamos rastrear as 3 vezes em que o dinheiro dos depositantes foi legalmente apropriado. Uma história de traição que começou com a hiperinflação, evoluiu com o colapso europeu e agora está armada e pronta para ser usada contra você em qualquer lugar do planeta. Isso não é um conto sobre conspiração. É sobre a lei bancária. E a lei diz que, numa crise, a sua poupança é a primeira linha de defesa do banco. Vamos começar com a parte mais difícil de engolir, a sua conta bancária. Quando você deposita dinheiro, a maioria das pessoas acredita que está apenas guardando um bem, mas sob a legislação, a sua relação com o banco é definida por um contrato conhecido como mútuo. O que é um contrato de mútuo? É o empréstimo de coisas fungíveis. Coisas fungíveis são aquelas que podem ser substituídas por outras da mesma espécie, qualidade e quantidade, como dinheiro. E aqui está o fato legal cruel. Quando você deposita R$ 1.000, você está legalmente emprestando R$ 1.000 para o banco. A propriedade daquele dinheiro é transferida para o banco. Em troca, o banco tem a obrigação de lhe devolver um valor equivalente, quando você pedir. Percebe a sutileza? Uma vez que o dinheiro não é seu, ele se torna um passivo, uma dívida no balanço do banco. E um passivo, em uma crise, se comporta de forma muito diferente de um ativo. Ele pode ser usado para cobrir as perdas da instituição. O sistema foi montado para que o seu dinheiro seja a gasolina do banco. E quando o tanque seca, os credores, ou seja, você, o depositante, são os primeiros a sofrer. A primeira grande prova de que o Estado pode legalmente ignorar a promessa de resgate veio no Brasil em 1990. O cenário era de hiperinflação descontrolada, mas a resposta do recém-empossado presidente Fernando Collor foi inédita: o confisco da poupança. Numa medida drástica e chocante, o governo bloqueou o acesso a contas bancárias e cadernetas de poupança que passassem de um certo limite, cerca de $1.000 na época. Bilhões de dólares foram sequestrados pelo Banco Central por 18 meses. E qual foi o mecanismo legal? Não foi um roubo ilegal. Foi uma medida provisória, uma lei criada pelo Poder Executivo sob o pretexto da estabilidade econômica. O Estado usou a força da lei para unilateralmente quebrar o contrato de mútuo e transformar o passivo bancário em um título do Tesouro, congelado e sem liquidez. O impacto foi devastador. Empresas faliram da noite para o dia, sem capital de giro. Famílias perderam as economias de uma vida. O trauma econômico foi tão profundo que resultou no impeachment do presidente. Mas a lição ficou clara. Se o Estado decidir que precisa do seu dinheiro, ele tem o poder legal para tomá-lo. Agora, se Collor usou o Estado para confiscar dinheiro, a segunda traição foi mais sutil, mas igualmente brutal. Ela veio da União Europeia em 2013, durante a crise bancária do Chipre. Os bancos cipriotas estavam podres de dívida, principalmente expostos à falência da Grécia. Para salvar o sistema bancário, a União Europeia e o FMI exigiram uma medida inédita. Em vez de usar dinheiro do contribuinte, o famoso bailout, o banco seria salvo usando o dinheiro de seus próprios credores. Nascia o bail-in. Como funcionou? Numa madrugada, o governo do Chipre, sob pressão de Bruxelas, confiscou até 47,5% dos depósitos acima de 100 mil euros em 2 grandes bancos. Mas aqui está a grande diferença. Os depositantes não viram seu dinheiro devolvido. Em troca, eles receberam ações do próprio banco falido. Isso não foi um congelamento. Foi uma conversão forçada de dívida. O dinheiro do depositante foi legalmente convertido em capital para absorver as perdas do banco. Imagine, você foi dormir credor de um banco e acordou sócio de um banco quebrado. Chipre não apenas provou que um confisco de depósitos era politicamente possível na Europa moderna. Ele criou o manual do bail-in,
um manual que está se espalhando silenciosamente pelo mundo. Desde a crise de 2008 e especialmente após o caso do Chipre, os reguladores globais, como o Conselho de Estabilidade Financeira do G20, desenvolveram um novo arcabouço para lidar com bancos grandes demais para quebrar. Adivinhe qual é a peça central desse plano? O bail-in. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e toda a União Europeia já incorporaram leis de bail-in em suas legislações. A lógica é simples. Em uma nova crise financeira, os primeiros a pagar a conta não serão os contribuintes, mas sim os credores do banco. E quem são os maiores e mais desprotegidos credores de um banco? Os depositantes. Claro, existe o seguro de depósito, como o FGC no Brasil ou o FDIC nos Estados Unidos, que garantem um certo valor. Mas esses fundos são uma gota no oceano comparados ao volume total de depósitos. Em uma crise sistêmica, onde vários bancos quebram ao mesmo tempo, esses fundos simplesmente não teriam recursos para cobrir todo mundo. O bail-in é a arma perfeita. É legal, é rápido e transfere o risco do sistema financeiro diretamente para o seu bolso. Ele transforma sua poupança na almofada de segurança dos bancos. A verdade é que seu dinheiro no banco não é um bem guardado num cofre. É um empréstimo sem garantias a uma instituição altamente alavancada que opera sob leis que permitem, em uma crise, converter sua poupança em capital para salvar o próprio banco. Do confisco por decreto no Brasil ao bail-in na Europa, a história nos mostra que, quando a música para, os depositantes são os que ficam sem cadeira. O sistema não foi projetado para proteger você. Ele foi projetado para se proteger de você. Saber disso não é ser pessimista, é ser realista. É o primeiro passo para você começar a pensar em como proteger seu patrimônio de verdade e diversificar seus ativos para além do sistema bancário tradicional. O que aconteceu no Brasil, 1990, e no Chipre, 2013, não foram aberrações isoladas. Eles foram testes de campo. E o sucesso desses testes levou os reguladores globais a criar uma lei universal disfarçada de estabilidade. Estamos entrando na terceira traição. A diferença é que desta vez não será um evento chocante de madrugada. É uma mudança legal e silenciosa, implementada em tempo real. Está acontecendo agora. A terceira traição, o sistema. A legalização do bail-in. Após a crise de 2008, o mantra global era: nunca mais o contribuinte deve pagar pelo erro dos bancos. A solução? Transformar o depositante no fiador. O G20, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Conselho de Estabilidade Financeira, FSB, criaram o conceito de resolução bancária, que exige que todos os grandes bancos globais tenham um plano para o bail-in. O bail-in foi codificado em leis nos IBIBA, Dodd-Frank Act, na Europa, BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive, e em dezenas de outras jurisdições. O princípio é simples: quando um banco falir, o resgate deve vir de dentro para fora, absorvendo perdas na seguinte ordem: acionistas, credores de dívida, títulos, bonds, depositantes não garantidos. O limite garantido, o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, como 250 mil reais no IBUA ou no Brasil, está teoricamente seguro. Mas o que acontece com todo o resto? O dinheiro das grandes empresas, das prefeituras, dos investidores ricos e de todos aqueles com depósitos acima do limite de garantia. Este dinheiro está, por lei, disponível para ser confiscado. A traição não está mais na esfera política, Collor, ou em um resgate de emergência, Chipre. Ela é a lei padrão para lidar com uma falência bancária. O seu dinheiro acima da garantia está categorizado como um título de dívida bancária subordinada, pronto para ser convertido em capital para salvar o banco. A bomba relógio atual. Dívida e risco. A legalização do bail-in cria a ponte perfeita para o colapso. Por quê? Porque os bancos de hoje estão atolados em riscos muito maiores do que a especulação de 1929. A bomba de juros.
Anos de juros zero permitiram que bancos e empresas se endividassem a níveis recordes. Com a recente alta global de juros, o valor dos títulos do Tesouro e dos títulos imobiliários mantidos pelos bancos despencou. O risco de insolvência está escondido em seus balanços como perdas não realizadas. O risco silencioso. A falência do Silicon Valley Bank, SVB, e do Credit Suisse em 2023 mostrou o quão rápido a confiança pode evaporar. O SVB falhou porque seus clientes corporativos, com depósitos acima da garantia, fugiram digitalmente em massa. A solução do governo não foi o bail-in, mas sim uma intervenção emergencial para cobrir todos os depósitos. Uma medida que quebrou a regra do bail-in e só provou que, na verdade, o sistema não está pronto para acionar o manual. Eles quebraram a própria regra do bail-in para evitar um pânico sistêmico. Mas ao fazer isso, eles deixaram claro: se o próximo banco a falir for grande demais ou se os recursos de emergência se esgotarem, o próximo passo lógico, e agora legal, é o bail-in. O manual está lá, apenas esperando o cenário de crise perfeita. A lição final: o seu dinheiro, a sua responsabilidade. Se as 3 traições nos ensinam algo, é isto. Primeira lição: mútuo. O dinheiro no banco é legalmente um empréstimo. O banco tem a posse e o direito de usá-lo. Segunda lição: histórica. O Estado e os reguladores provaram que, em nome da estabilidade sistêmica, o confisco unilateral é uma ferramenta que será usada se o custo político for menor do que o colapso total. Terceira lição: atual. A lei do bail-in já foi implementada globalmente. Se a próxima crise bancária for grande demais, o seu depósito não garantido será a primeira vítima legal. O verdadeiro bail-in não é uma teoria, é uma legislação ativa. A questão não é se eles podem legalmente pegar o seu dinheiro acima do limite garantido, mas quando a próxima crise exigirá que eles acionem o botão. O pânico de 1990 e 2013 pode estar prestes a se tornar a nova normalidade. O alerta está dado. Você está pronto para aceitar que o risco da sua poupança é maior do que você imaginava? Se você não quer ser pego de surpresa pelo próximo colapso financeiro e quer saber como proteger seu patrimônio, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino. O próximo vídeo vai detalhar as estratégias de proteção que as elites usam. Deixe seu comentário se você já sabia sobre a lei do bail-in. Sua proteção começa aqui.